Boa tarde a todos. Obrigado, Alex, pelas palavras tão carinhosas. Bom, fazer aqui uma apresentação, vou colocar alguns números. Como o Alex já adiantou, a situação é bem preocupante. Eu diria que, se nada for feito nos próximos anos, nós devemos ter, em breve, uma crise dos estados similar à que tivemos na década de 90. Os senhores e as senhoras devem lembrar, na década de 90 os estados tiveram uma crise em função do endividamento. A dívida dos estados levou a uma situação de crise geral, precisou de uma ação do governo federal de assumir e renegociar as dívidas dos estados, que naquela época foi uma salvação. Hoje, inclusive, é considerado, em função da mudança do cenário de juros, um problema para os estados, em função de os juros que naquela época eram bastante interessantes, hoje serem juros elevados. Mas, por outro motivo, os estados estão correndo um sério risco de ficar numa situação similar àquela. E o motivo é a Previdência, como eu pretendo mostrar aqui em breve. Bom, breve apresentação. No Brasil, nós temos hoje cerca de 2.000 municípios com regimes próprios, todos os estados, incluindo também todas as capitais, o Distrito Federal e o governo federal tem regimes próprios. E um dado importante, a quantidade de servidores que nós temos na União, estados e municípios, e a relação que está aqui embaixo. E acho que isso é que mostra a razão do problema. Na União, nós já temos praticamente um ativo para um aposentado e pensionista. Nos estados, chega perto disso, em torno de 1,6. Nos municípios, a relação é quase 4 ativos para um aposentado e pensionista. Então, num regime de repartição simples, quando você tem uma quantidade muito maior de ativos que é aposentados e pensionistas, esse regime funciona razoavelmente bem. Porém, quando você vai reduzindo essa relação, que é uma tendência natural, a partir do momento em que as instituições amadurecem, você vai chegar a um ponto que você vai ter uma relação praticamente de um ativo para um aposentado e pensionista. Então, obviamente que um regime de repartição simples, numa relação de 1 para 1, não sustenta. Uma relação de abaixo de 3 para 1 eu já diria que seria muito difícil de ser sustentável. 1 para 1 é uma matemática simples, você precisaria de ter uma contribuição equivalente praticamente à remuneração para você ter um sistema sustentável. E no Brasil, historicamente, a gente não tinha uma preocupação com o futuro da Previdência. Só mais recentemente que isso ocorreu. A Constituição passou a ter, com as emendas 20 e a emenda 41, normas expressas em relação à necessidade do equilíbrio financeiro atuarial. E a partir da Lei 9717, que veio regulamentar a emenda 41, isso ficou mais explícito e trouxe para o Ministério da Previdência o papel de verificar a regularidade do cumprimento das normas gerais. Eu diria que os TCEs e o Ministério da Previdência têm atribuições complementares, em alguns casos específicas, e um papel muito importante para fazer cumprir a Constituição e a legislação, tanto a legislação geral, 977, como as legislações específicas de cada ente, e avançarmos em relação a vários pontos, e o principal que eu considero é a questão do equilíbrio financeiro atuarial. A partir da Lei 9717,
o Ministério da Previdência iniciou, então, esse trabalho de verificação da regularidade. Porém, esse trabalho ele ganhou, eu diria, força a partir do momento em que o certificado de regularidade previdenciária ele passou a ser implementado de fato, né? Ele já existia na lei há mais tempo, mas em 2004 ele passou a ter um efeito prático, que foi ser um instrumento, além de vários outros, que no momento em que há a irregularidade, o ente deixa de receber transferências voluntárias da União, bem como autorização para empréstimos internacionais e financiamentos com bancos públicos federais. Com esse instrumento, a nossa fiscalização passou a ter força, e isso fez com que a nossa ação ela passasse a ser mais seguida e ter um papel mais importante em relação aos regimes próprios. Isso pode ser visto nesse quadro a seguir. A gente faz um comparativo do valor capitalizado pelos regimes próprios ano a ano a partir de 2004. A gente vê um salto enorme, um crescimento grande a partir do momento em que se teve o instrumento do CRP. Eu acredito que, além do instrumento CRP, outra razão desse crescimento, sem dúvida, foi o maior envolvimento dos TCEs na fiscalização dos regimes próprios. Com o passar dos anos, cada vez mais, essas fiscalizações vêm ocorrendo, e nos últimos anos temos sentido cada vez mais uma necessidade de atuação conjunta, de troca de informações. Inclusive, recentemente, o Ministério da Previdência assinou um termo de cooperação com a Tricom e o IRB para troca de informações, realização de eventos, de troca de experiências, para cada vez mais trabalharmos de forma mais integrada e na busca da construção de uma previdência pública equilibrada. Nesse sentido, a existência de boas bases de dados é algo muito relevante, eu vou falar um pouco aqui sobre isso depois. Uma outra coisa também que não pode deixar de ser dita é que essa verificação de regularidade que o Ministério da Previdência faz, ela foi crescendo ao longo dos anos também em qualidade. As informações que nós buscamos cada vez com maior profundidade, saindo inclusive da visão meramente de conformidade, também para analisar a qualidade, conhecer melhor a gestão de ativos dos regimes próprios. Mas acho que eu diria que um marco importante foi, depois de 2004, eu diria que foi o ano de 2011. Nessa evolução, justamente a questão do equilíbrio financeiro e atuarial era talvez o ponto que era mais relevado. Embora nós orientássemos sempre a busca do equilíbrio financeiro e atuarial, não havia da parte do Ministério nenhuma punição a quem não demonstrasse esse equilíbrio. Hoje, praticamente todos os estados já têm, eu diria com exceção de 3 estados, sendo que um deles já está com a lei em tramitação na Assembleia. Um outro, a informação que tenho é que deve encaminhar nos próximos dias. Então, já tivemos avanços importantes e o resultado disso está nos números do crescimento recente dessa capitalização. Porém, o valor capitalizado, ele é um alento em relação ao futuro, eu diria ao longo prazo. Mas, em relação ao curto prazo, nós temos um problema sério que eu vou mostrar agora. Bom, aqui nesse quadro, está um pouco difícil de entender, eu separo
estados, municípios e a União, o déficit atuarial. O que é o déficit atuarial? O déficit atuarial é o déficit nos próximos 75 anos. Eu verifico tudo que vai ser arrecadado de contribuição, estimativa de rentabilidade dos ativos, e o resultado é que os municípios têm um déficit, todos os municípios somados, de 350 bilhões de reais, os estados de 2 trilhões e 100 bilhões, então dá um déficit global de 3,7 trilhões de reais. Então, é um número preocupante. Repito, a maior parte disso é em função de problemas do passado, mas que vão ter repercussão forte nas próximas décadas. É o déficit financeiro, que é a diferença a cada mês, a cada ano, em relação ao que se arrecada e ao que se paga. No ano passado, o déficit financeiro ficou em 78 bilhões de reais, mesmo tendo um superávit grande dos municípios do ponto de vista financeiro. A União, um déficit de 57 bilhões, os estados de 33 bilhões. Vejam que de um ano para outro, quanto saltou? Saltou de 24 bilhões e meio em 2011 para 33,6 em 2012. E vai continuar crescendo de forma acelerada nos próximos anos. Já os municípios, vejam, têm um superávit grande, por conta daquele primeiro quadro que eu mostrei, que tem uma relação de praticamente 4 ativos para um aposentado e pensionista. Então, eles têm superávit financeiro, mesmo uma parte deles tendo déficit atuarial. Então, o superávit financeiro é em função da relação ativo-aposentado, não quer dizer que a situação deles está totalmente tranquila. Porém, grande parte dos municípios, sim, tem uma situação equilibrada, principalmente aqueles municípios que criaram a sua previdência após nós termos normas mais claras sobre a capitalização, termos um sistema de fiscalização do Ministério da Previdência e dos tribunais de contas mais fortes. E o resultado disso é que cada vez mais os estados estão tendo que despender um número maior de recursos, de despesas, receitas correntes para pagar despesas com previdência, reduzindo a sua capacidade de investimento, de realização de políticas estruturantes, e tendo cada vez mais uma limitação em relação à despesa com pessoal nos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com um estudo feito pelo CONAPREV, que é o conselho que reúne os institutos de previdência do Brasil, juntamente com o CONSAD, que é dos secretários de administração dos estados, e o CONCEFAZ, dos secretários de Fazenda dos estados, fizeram um estudo preocupado com esse problema, procurando verificar a tendência para os próximos 5 anos. O que vai acontecer, mantida a tendência de crescimento das despesas com pessoal e previdência, e mantida a tendência de arrecadação dos últimos 5 anos, o que vai acontecer nos próximos 5. E o resultado foi muito preocupante. E eu acredito que esse resultado, o cálculo que foi feito foi um cálculo um pouco, eu diria, não foi tão bem depurado, não deu algum tratamento mais depurado que seria necessário, analisando algumas questões conjunturais, porque eu acredito que a receita nos próximos 5 anos dificilmente vai acompanhar o padrão que teve nos últimos 5, deve ser menor, e em alguns estados a despesa com previdência nos próximos anos vai crescer no ritmo mais acelerado do que cresceu nos últimos 5. Ou seja, pelo menos para alguns estados, é provável que o resultado seja ainda pior do que essa estimativa feita pelos 3 conselhos que eu vou mostrar agora.
Então, nesse quadro, foi dividido em 3 grupos. Os estados que não teriam grandes problemas em relação ao limite da LRF nos próximos 5 anos, que são 7. Aqueles que teriam uma situação preocupante, mas que não chegaria a ser catastrófica, vamos dizer assim, que já ao longo desse período de 5 anos, em algum momento, eles iriam ultrapassar pelo menos o limite prudencial. E um outro grupo maior, de 13 estados, que iriam chegar, em alguns casos, a números muito elevados de despesa com o pessoal. O que dá para se analisar desse quadro é que, mantido esse cenário, que, repito, eu acho que esse cenário está até um pouco otimista, vamos ter, muito em breve, uma crise muito grande dos estados. Em conversa com... Aqui é um resumo daquele quadro. Em conversa com alguns governadores, a gente já tem visto essa preocupação. Hoje, na abertura da reunião do CONAPREV, que está ocorrendo aqui em Teresina, o governador do Piauí, Wilson Martins, falou da preocupação que ele tem o custo que é para o Piauí, algo em torno de 400 milhões de reais por ano que o Estado tem que suplementar a Previdência. E olha que o Piauí, vocês viram naquele quadro, que não está entre os que estão em situação pior. Na reunião anterior que nós tivemos em Sergipe, o governador também preocupadíssimo com a situação. Agora a gente precisa realmente fazer algo para que, digamos, essa bomba relógio não exploda. E algumas iniciativas já estão sendo tomadas. Diria que o primeiro passo é nós fazermos o nosso papel, que é cobrar que os gestores tomem conhecimento do problema e tomem iniciativa para resolvê-lo. E o segundo papel, no caso do Ministério da Previdência, que tanto tem o papel de fiscalização, como também o papel de apoio, de fomento, é de apoiá-los a encontrar soluções. Nesse sentido, nós temos uma experiência que estamos conduzindo juntamente com o Estado do Mato Grosso, e nós entendemos que pode ser um caminho importante para buscar a solução. O Estado do Mato Grosso, hoje, ele tem um déficit financeiro anual para o ano de 2013, estimado em 370 milhões de reais. O Estado vai ter que suplementar a Previdência nesse montante. E o déficit atuarial de 13 bilhões e meio. E olha, nem é dos maiores, comparando esses números que a gente colocou aqui, mas são números bem elevados. O que é que nós estamos construindo? Primeiro, a estruturação do regime próprio, com unidade gestora única, com um sistema que tenha seus controles internos, participação dos servidores, todos os poderes integrando o regime e o Conselho Deliberativo, que está acima da diretoria. Esse é o primeiro passo, é organizar a casa. Isso está sendo feito, discutindo com todos os poderes lá no estado do Mato Grosso. O segundo passo é encontrar fontes para cobrir esse déficit. O Estado não tem como buscar uma fonte adicional, como fez, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro alocou uma parcela dos royalties para a Previdência. Com isso, praticamente levou a Previdência do Rio a um equilíbrio. Eu diria que dos estados hoje, o Rio de Janeiro é que tem uma situação mais confortável, em função dos royalties de petróleo. Então, o Mato Grosso não tinha royalties de petróleo, mas tem uma grande quantidade de imóveis que não estão afetados, imóveis que não são utilizados pelo Estado, que estariam disponíveis para serem monetizados. Então, o
Estado tem em imóveis inventariados, atualizados a valor de mercado, mais do dobro do seu déficit. Então, foram selecionados algo em torno de 3.500 imóveis, e esses imóveis estão sendo afetados para a Previdência. No primeiro momento, essa afetação traz o equilíbrio atuarial, mas não ainda o financeiro. Para trazer o equilíbrio financeiro, você precisa monetizar esses bens. E aí nós estamos fazendo um trabalho juntamente com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Banco de Brasília, para criar instrumentos que venham a monetizar esses bens. O momento é bastante propício, porque em função da redução das taxas de juros, o mercado está ávido por aplicações que tenham, de um lado, uma rentabilidade superior à taxa Selic, e, de outro lado, tenham também garantia real. Hoje, todos falam que a vedete do mercado são os chamados fundos imobiliários, que é justamente o que se aplica para os imóveis com essa característica. Então, esses bancos estão construindo alguns fundos imobiliários de acordo com a vocação de cada imóvel, não será um fundo único. Então, há imóveis rurais, há imóveis urbanos, imóveis em áreas centrais, imóveis em áreas de periferia. Então, de acordo com o perfil, vão ser criados fundos imobiliários, e esses fundos imobiliários vão gerir esses bens de acordo, como eu falei, com a vocação de cada um. Em alguns casos vão fazer incorporações, em outros casos arrendamentos, em outros casos venda. Então vai depender caso a caso. Independente do qual fim que vai ser dado ao imóvel, o fundo imobiliário ele é comercializado em bolsa. Na medida em que o Estado precisa de dinheiro, ele vende parte de suas cotas em bolsa, e o ideal é que ele venda só de acordo com a necessidade, porque com o uso dado a esses imóveis, eles tendem a aumentar de valor. Não é interessante o Estado se desfazer das suas cotas antecipadamente. Então, esse desenho está em fase final de implementação, e a gente acredita que é um modelo que pode ser replicado no Brasil inteiro, em maior ou menor grau. Em alguns estados o déficit é muito maior e a disponibilidade de bens é muito menor, então não vai dar para fazer uma solução tão boa como a de Mato Grosso, mas é um caminho que está se mostrando como uma alternativa para reduzir esse déficit. Mas não será a única. Nós precisamos de um conjunto de ações, de um lado, de encontrar novas fontes de receita, de outro lado, de reduzir despesas. E na ótica de reduzir despesas, algo imprescindível é reduzir as chamadas despesas inadequadas, ilegais, e para isso precisamos ter boas bases de dados e cruzar essas bases de dados. Todos nós vimos com frequência situações de pessoas que recebem benefícios por outros que já morreram, situações de acumulações indevidas, situações em que alguém recebe uma aposentadoria por invalidez e não está inválido, né? Como recentemente o Fantástico mostrou. Infelizmente, são situações que ocorrem com frequência. A imprensa localiza aqueles casos mais extremos, mas em casos que não são conhecidos, infelizmente, são muitos. Eu vou dar um exemplo simples. Um estado daqui do Nordeste foi levar a base dele para cruzar com a nossa, para identificar votos. E um cruzamento bem rasteiro, até porque as bases não eram tão boas, não dava para você ter muita convicção da informação, mas só mesmo com essas bases não tão muito boas, o cruzamento inicial garantiu o cancelamento de mais de 1.000 benefícios de pessoas que já tinham morrido. Então, infelizmente, a gente gasta muito com despesas indevidas. Então, esse é um outro caminho também que a gente tem que buscar. E, para isso, nós desenvolvemos um sistema chamado SRPTS, que está sendo implantado agora, onde
pretende-se criar o Cadastro Nacional dos Servidores Públicos. Nos próximos dias deve sair um decreto tornando obrigatório, daqui a 6 meses, o envio dos dados para esse cadastro nacional. A gente espera que daqui para o final do ano a gente já tenha praticamente todos os estados e grande parte dos municípios nesse cadastro nacional, que vai permitir fazer todos esses cruzamentos. Então, você pode cruzar entre regimes próprios, com o regime geral, com o cadastro de beneficiários do INSS, com o cadastro de óbitos, e aí identificar todas essas situações irregulares que, de forma simplificada, eu citei aqui. Nesse termo de cooperação que nós fizemos com a Tricom, está a troca de informações, incluindo esse banco de dados. Eu acho que é um instrumento muito interessante de trabalho dos tribunais de contas, no sentido de procurarmos conjuntamente trabalharmos na redução de despesas inadequadas. Além disso, precisamos também atacar a legislação. Nós compararmos as nossas regras de pensão com qualquer outro país do mundo, as nossas regras são disparado as mais benevolentes do mundo. O Banco Mundial fez recentemente um estudo a nosso pedido, comparando o modelo previdenciário brasileiro com o resto do mundo. Nós ficamos completamente fora de qualquer comparação. Eles já tinham feito esse estudo em 2006, atualizaram agora, e fizeram, inclusive, de forma mais ampla, comparando com mais países. Nós, além de termos a maior despesa em termos de percentual do PIB, se procurarmos olhar a curva, onde nós estaríamos considerando as características do Brasil em termos de renda e de taxa de dependência, que mede a relação entre ativos e aposentados, aí nós ficamos mais do dobro do que a posição que nós deveríamos estar. Então, enquanto tivermos regras de pensão tão benevolentes, o nosso custo vai exigir alíquotas muito elevadas para tornar a previdência equilibrada. Então, esse é um outro desafio que a gente tem e que precisamos enfrentar em algum momento. É um desafio que nós temos juntos que enfrentar no momento. Eu diria que vários economistas têm citado que o modelo de desenvolvimento do Brasil ele tem 2 grandes riscos. Um é o risco previdenciário. O outro é a nossa deficiência de estrutura. No momento em que nós conseguimos capitalizar a Previdência e conseguimos, com isso, aumentando a poupança pública, gerar um recurso que garanta o pagamento das aposentadorias futuras, esse recurso, ele também pode e deve ser direcionado para suprir as nossas deficiências de estrutura, em investimentos que são rentáveis, que garantem a esse ativo a rentabilidade necessária para pagar os benefícios no futuro. Então, nós podemos, com Previdência capitalizada, equilibrado, sustentável, resolver o problema da Previdência e da estrutura do país e, consequentemente, ter um desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. Estou aberto aqui aos questionamentos. Obrigado.